A TV GP1 continua exibindo uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. O entrevistado de hoje é o candidato Fábio Sérvio, do PSL. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Andressa. Obrigado pela oportunidade. Candidato, caso o senhor seja eleito, qual vai ser a sua primeira medida como governador? Bom, Andressa, eu acredito que nós precisamos tomar uma providência com relação à corrupção no estado do Piauí. O dinheiro sobra, se for bem trabalhado, se for bem aplicado e se for feito com seriedade e com austeridade. O que a gente precisa é combater a corrupção e o desperdício. Eu acho que o primeiro ato é esse. O segundo ato é diminuir o tamanho do estado imediatamente, para que a gente possa fazer sobrar o recurso público e não direcionar esse recurso para benefício de político e sim benefício da população. Candidato, quais serão as obras de infraestrutura que serão prioridades na sua gestão? A prioridade para a gente é a Transcerrados, é concluir aquela obra. Ontem mesmo eu assisti um vídeo e um caminhoneiro gravando o trajeto. Por que a Transcerrados? Porque a vocação do estado do Piauí é o agronegócio. Por muito tempo, os políticos piauienses, em busca de voto, venderam a ilusão de que o desenvolvimento se daria de maneira imediata através da industrialização do turismo. O que é importante fazer isso também. Mas o agronegócio é o principal vetor de desenvolvimento do estado. Então, concluir a Transcerrados é dar condições para o escoamento da produção e quando você faz isso, você começa a atrair mais investidores. São 11 milhões de hectares de terra de cerrado e cerrado de transição. Hoje, disponíveis, nós temos 4 milhões, mas apenas 700 mil são onde se planta e se colhe. Se a gente aliar a conclusão da Transcerrados com a segurança jurídica necessária para que haja esses investimentos, o Piauí decola no agronegócio. E a gente vai ver muita coisa ser resolvida a partir daí. Fábio, como é que você pretende descentralizar os atendimentos de urgência e emergência na saúde do Piauí? Bom, a saúde pública hoje do estado tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós temos a descentralização que deveria ocorrer nos hospitais regionais. Mas como não tem qualidade na prestação do serviço e nem interesse também da atual classe política de resolver as questões na própria cidade, e sabe por que, Andressa, que não tem esse interesse? Porque se a população for atendida na própria cidade, acaba aquela influência de uma liderança ou de um prefeito ou de um vereador que coloca o paciente dentro da ambulância para trazer para Teresina em troca de voto. É isso que a gente precisa combater. Então, é fazer os hospitais regionais funcionarem plenamente. Como é que você faz isso? Descentralizando a administração, permitindo a aplicação do recurso de maneira correta no local, mas com a gerência de eficiência e qualidade. Quer dizer, é preciso pegar uma lupa e observar o que está acontecendo naquela região. Candidato, qual é o seu plano para valorizar os professores do estado? Porque a educação é preciso primeiro que os professores sejam valorizados para dar certo. Educação precisa valorizar o professor? Precisa sim, eles são heróis. Imagina você, Andressa, como professora, numa sala de aula, tentando a atenção dos alunos, sem ar-condicionado, sem ventilador, num sol de 2 horas da tarde. Como é que você vai fazer um aluno prestar atenção na aula que você está ministrando? O que acontece com a educação pública hoje é que também não falta recurso. A gente viu recentemente o caso específico da Polícia Federal, que fez uma operação e descobriu um desvio de 119 milhões de reais naquela instituição. O que falta é seriedade e honestidade na aplicação do recurso. O que falta é trazer a família do aluno e a família e os professores para fazer o que aconteceu em Cocal dos Alves, que é a melhor escola hoje do Piauí, uma das melhores escolas do Brasil, mas por iniciativa dos professores e das comunidades. O governo não teve nada a ver com aquilo. Mas um governo sério dialogaria com aquele professor e com aqueles professores e pegaria aquele modelo que deu certo e replicaria no estado todo. Então, o que a gente vai fazer, primeiro ponto é isso, é dialogar e ver o que deu certo. Com relação ao salário dos professores e à valorização, é possível fazer isso com austeridade das contas públicas. Quando você tira, ao invés de você colocar 69 secretários em cima de uma Hilux alugada, consumindo milhões de reais por ano em aluguel de carros, e você demonstrar austeridade, e esse secretário ir trabalhar no próprio carro e ter um carro à disposição na secretaria mais simples para ele se deslocar, você consegue fazer, é o mínimo, é só um exemplo que eu estou falando. Candidato, a taxa de analfabetismo do Piauí é a segunda maior do Brasil. Como é que o senhor reduziria esses índices? A Secretaria Estadual de Educação praticamente proibiu aos professores de reprovarem os alunos.
porque ela queria apresentar índices positivos para o governo. Então funciona, na lógica do atual governo, funciona mais ou menos assim. Não importa se o aluno aprendeu ou não. O que importa é aparentar que a educação melhorou. Então a educação aparentemente melhorou. O analfabetismo aparentemente está sendo combatido, mas a verdade é que não está. Então assim, a gente tem uma geração passada que envelheceu e que não teve a oportunidade de aprender e que precisa continuar o que está dando certo. O ensino de jovens e adultos é importante, precisa ser otimizado. Mas não pode ser simplesmente um ensino à distância, na minha opinião. Tem que ser um ensino efetivo. Você tem uma estrutura do aparelho da educação que a maioria das escolas só funciona meio turno. O outro turno fica ocioso. Então, equacionar as GRS, são as gerências regionais de educação, para que elas possam atender com eficiência e qualidade. Nós temos uma proposta importante, né, que é a qualidade do ensino público. Reprovar, se o aluno não aprendeu, é necessário. É como um pai que repreende o filho. Se ele não for reprovado, ele não vai aprender. Então a gente quer no Estado é meritocracia. A gente quer o desenvolvimento da cidadania. E você faz isso exigindo mesmo, ensinando, cobrando e dando contrapartidas de qualidade na educação. Candidato, na área de segurança pública, quais são as suas propostas para enfrentar o tráfico de drogas no Estado? Segurança pública. Primeira proposta, dar condição e segurança jurídica ao policial. Você não pode exigir que o policial vá à rua e combata a corrupção se ele, no exercício da profissão, passa a ser julgado como se fosse o bandido. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é dar orçamento para a polícia. A Polícia Militar do Estado do Piauí e a Polícia Civil não têm dinheiro para trabalhar. O dinheiro é insuficiente. O investimento por habitante no Estado do Piauí é irrisório e beira R$18, o investimento em segurança pública. Se você lembrar, 1994, 1993, né, nós temos que entender uma coisa. Nós precisamos recuperar o efetivo policial. Naquele ano de 1994, haviam 8.000 policiais para uma população menor do que a atual. Hoje, efetivamente, na rua, tem cerca de 3.640 policiais militares, por exemplo, e pouco mais de 1.600 policiais civis. Não dá. A paridade para a ONU exigida é de um policial para cada 250 habitantes. A gente não chega a isso. Você não consegue combater a violência e a droga, o tráfico de droga, com efetivo ineficiente, com falta de dinheiro. Então, assim, parece muito óbvio o que eu estou colocando, mas é óbvio mesmo. São os três alicerces da polícia. Recurso, capital humano e estrutura. Treinamento, equipamento. Tem policial militar que compartilha o EPI, que é o equipamento de proteção individual, com outro policial, porque não tem suficiente, não tem arma suficiente, não tem arma de qualidade. E, ao contrário, o tráfico de droga avança no estado do Piauí. A gente sabe das notícias do PCC nos presídios. É uma bomba que está se armando e prestes a estourar, e que a gente só consegue enfrentar com muita veemência. Então, é por isso que a gente priorizou a questão da segurança pública, porque não se faz nada sem segurança pública. Segurança pública permite o desenvolvimento econômico, permite que o pai deixe seu filho na escola e vá para casa tranquilo, sabe? Então, assim, é dar condições aos policiais para enfrentarem, dar segurança jurídica que eles possam fazer o seu trabalho. E aí vem um trabalho nosso aqui no estado do Piauí e do presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Andar em conjunto, alterar leis federais, alterar leis estaduais, sabe? Priorizar a segurança pública. Candidato, e quais seriam as suas propostas para incentivar o turismo no estado? Turismo é indústria limpa. Todo mundo já ouviu essa frase 1 milhão de vezes. Nós temos um litoral pequeno, 64 quilômetros. Nós temos o potencial da Serra da Capivara, que nunca foi explorado suficientemente. E nós temos o próprio estado do Piauí como um todo, nas suas zonas históricas, nas suas cidades históricas e assim por diante. O que a gente precisa fazer com relação ao turismo? É reorganizar. Como é que você tem um médico, que com todo respeito poderia estar dirigindo um hospital,
mas está à frente da Secretaria de Turismo do Estado. Qual é a capacidade? No meu governo, cada técnico na sua função. Então, eu quero na Secretaria de Turismo, é um turismólogo. Eu quero que ele consiga fazer parcerias, porque não se faz turismo somente o Estado. O Estado não tem que construir hotel. Por que São Raimundo Nonato não funcionou? O turismo na Serra da Capivara. Qual é o problema que tem lá? Tem um aeroporto internacional. Quais são dos 5 mil municípios brasileiros, mais de 5 mil, quantos deles têm um aeroporto internacional? Muito pouco. Então, por que não desce um avião ali? Porque não é só fazer o aeroporto. É fazer o aeroporto, é ter a estrutura do corpo de bombeiros para eventualidades e sinistros, é ter um hospital que funcione, porque quem é turista quer isso, é ter um hotel de qualidade. Para ter um hotel de qualidade, como ele é verticalizado, tem que ter saneamento básico. Para ter saneamento básico, tem que ter investimento na cidade, tem que ter zoneamento. Não tem. O governo fez um aeroporto internacional, jogou ali no meio e deixou ao léu, como se aquilo fosse funcionar sozinho. Então, quem constrói hotel é o governo? Não é, porque não tem dinheiro para isso. Quem constrói hotel é iniciativa privada. Para construir o hotel, o governo tem que dar o saneamento básico. O governo tem que investir em políticas que funcionem de incentivo ao turismo. Então, assim, infelizmente, é preciso ser muito realista. Em 4 anos a gente não resolve isso. Mas a gente pode deixar um encadeamento de ações prontas para que o turismo do Estado, e aí a classe política tem que entender isso, e a iniciativa privada tem que ser chamada para uma mesa para conversar isso, é que a gente consegue resolver em 20 anos. Equilibrar o turismo do Estado e deixar ele a todo vapor, desde que seja feita a coisa correta hoje. Então, assim, para ser bem objetivo, antes do Wellington ter feito o hospital, o aeroporto internacional, ele tinha que ter feito o Hospital de São Raimundo, ele tinha que ter feito o Corpo de Bombeiros, ele tinha que ter saneado a cidade, para aí sim ter a capacidade de receber os investimentos. Candidato, no começo da entrevista o senhor falou na quantidade de secretarias e coordenadorias que tem no Estado. Sim. O senhor faria uma reforma administrativa caso fosse eleito. Como seria essa reforma? Diminuição radical do número de secretarias do Estado. No máximo 15 secretarias. Não chamaria nenhum deputado estadual ou deputado federal para compor o secretariado de governo. O Piauí tem 3.200.000 habitantes. Tem muita gente boa e capaz que poderia assumir uma secretaria e não só deputado. Se o povo elegeu, fica lá onde está eleito. O terceiro ponto, além da redução das secretarias, é a economicidade, é a austeridade, é a seriedade no trato com o dinheiro público. Então, liderar pelo exemplo, acabar com a farra dos aluguéis de carro, acabar com a farra dos cartões de combustível, entender que secretário e político não é celebridade, é um servidor público que está ali para servir a população. Da simplicidade, austeridade, mostrar para a população que a gente está ali para servir o povo, e trabalhar bem e sair de mãos limpas da mesma maneira que entrou. Candidato, eu queria agora que o senhor fizesse suas considerações finais. O que eu queria dizer para a população, né? Uma eleição é um julgamento de pessoas e um julgamento de ideias. Essa eleição a população está julgando entre o histórico político do candidato e o que ele tem para propor para o Estado. Eu não fui político até hoje. Hoje eu coloquei meu nome para julgamento popular. A minha história é com a iniciativa privada. Eu tenho 39 anos, sou pai de 3 filhos, sou empresário, sou da área de comunicação social e já atuei muito nos bastidores desse Estado no combate à corrupção. O que eu tenho muito orgulho e me orgulho também do preço que eu pago por isso. Nós somos perseguidos pela classe política praticamente inteira do Estado do Piauí. Mas assim, tem uma frase que diz que avalie os adversários e você verá quem é aquela pessoa. Então eu tenho um orgulho de ter uma história de combate à corrupção, uma história séria nesse Estado e quero apresentar uma alternativa de renovação política para o Estado do Piauí, apresentar uma alternativa de governo que traga a iniciativa privada para dentro do governo, para o diálogo, para uma administração conjunta com a população, devolvendo o protagonismo para o povo do Estado do Piauí. O que significa devolver esse protagonismo? Significa não mais realizar projetos e ações com dinheiro público
voltado simplesmente ao interesse de um político A ou de um político B, mas sim voltado para o interesse da população. Esse é o objetivo da gente. Um governo sério, um governo simples como a gente está aqui, de igual para igual com a sociedade, entendendo que ninguém resolve todos os problemas do Estado do Piauí sozinho. É preciso administrar em conjunto, administrar com os setores da sociedade civil organizada, fazer o que é necessário, ser duro quando é necessário ser duro. E aí isso significa combater efetivamente a corrupção no Estado do Piauí, que eu sei, quem está nos vendo aqui na TV GP1, sabe que a corrupção no Estado existe, ela é intensa. E é por isso que o dinheiro para o hospital falta, o dinheiro para a educação falta. E essa prioridade dos políticos de atender às demandas políticas tem que acabar em definitivo no Estado do Piauí. Então o que a gente veio para fazer é uma ruptura com a política piauiense atual, abrir caminho para uma nova geração de políticos comprometidos, a minha geração, a sua geração, a geração de quem nos ouve aqui nesse momento e nos assiste, preparados para fazer algo que nunca foi feito no Estado. Um projeto de Estado e entregar isso como uma governança para as gerações seguintes. A TV GP1 agradece a presença do candidato. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço.